quarta agora passada, eu preguei para você João capítulo 10, versículo 14, e diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então eu expliquei o seguinte na quarta-feira. A Bíblia mostra, né, que Jesus Cristo disse isso, que ele é o bom pastor. Então eu explicava o seguinte: vamos pegar ali, imaginar um pastor que cuida ali do seu rebanho. Então, o pastor ali, né, que tem o seu rebanho, tem a sua ovelhinha, tem um animalzinho ali, ele faz o quê? Ele fica ali vigilante para ver se elas têm água, para ver se elas têm comida, né? Se alguma de repente está machucada, está doente, ele procura dar o remédio, ele procura tratar. Se elas estão correndo algum tipo de risco, ele faz o quê? Ele procura, entenda bem, proteger, né? Fechar o local, colocar ali a cerca, o que for necessário para poder proteger o rebanho. Então esse é o bom pastor, quer dizer, ele é ali uma pessoa que tem zelo, né? Pela atividade que ele faz. Aí levando isso para a questão espiritual, quando Jesus ele fala que ele é o bom pastor, dá para a gente entender aqui o seguinte: se ele é o bom pastor, entenda bem, ele vai cuidar bem da gente. Eu falava isso na quarta-feira, você pode ter certeza disso, tá? Por mais bem intencionada que uma pessoa esteja, de querer te ajudar, ela não pode, tá? Só o Senhor mesmo pode ali resolver. Aí a palavra diz aqui na continuação, e ela fala, né? E conheço as minhas ovelhas. Então o que significa isso? Se ele diz que ele me conhece, se ele diz que ele te conhece, então ele sabe o que nós precisamos, tá? Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa. Então isso significa o quê? Que tudo aquilo que eu necessitar, né, o que eu estiver precisando agora, ele sabe e ele vai providenciar. Não só aquilo que estou precisando agora, mas aquilo que eu ainda vou precisar. Eu não sei se você assistiu a live que eu fiz na última segunda-feira desse mês de junho. Eu falava o seguinte: Jesus ele disse, né, que se nós estivermos com ele, cremos nele, a gente vai fazer as mesmas obras que ele fez e obras maiores. É como se ele falasse: ó, você vai fazer o que eu fiz, que já é muita coisa, e eu te uso para fazer mais. Aí eu explicava o seguinte: tudo que nós precisamos, Deus ele já fez. Mas digamos que ele não tenha feito, que ele tenha esquecido, o que é impossível. Deus não esqueceu de fazer nada. Mas ele diz, ó, obras maiores eu faço através de você. Então, se ele tivesse esquecido alguma coisa que você precisa, que eu preciso, entenda bem, ele faria. Ele criaria só para poder suprir a gente. O que é impossível. O que você está precisando, ainda vai precisar, ele já tem preparado. Então, aqui a palavra diz que ele é o bom pastor e ele conhece. Então, as minhas necessidades, as suas necessidades, todas, ele já sabe, ele conhece. Só que aí ele fala que na parte B do versículo ele diz: e das minhas sou conhecido. Então, quer dizer, ele não apenas me conhece, mas eu também tenho que conhecê-lo. E como é que eu conheço o meu Cristo, o meu Senhor? Pela palavra. Conforme o entendimento, né, vai chegando, conforme a revelação vai sendo dada, quer dizer, eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, eu passo a conhecê-lo, assim como ele me conhece, eu passo a conhecê-lo. Então, esse ponto aqui é importante, por quê? Porque não é só Deus me conhecer, não é só Deus saber o que eu preciso, eu também preciso dar para ele condições de ele poder operar. Eu tenho que entender, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Tenho que andar da forma que ele orienta para que, entenda bem, ele possa, então, como bom pastor, me suprir. Aí eu falava isso na quarta. Aí eu fui para João capítulo 11, versículo 9. Pulo para o próximo trechinho aí. João capítulo 11, versículo 9. Verifica aí. João capítulo 11, versículo 9. João capítulo 11, versículo 9. Esse trechinho aqui eu falei na sexta-feira. Ele diz assim, ó, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Versículo 10.
Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então eu falava o seguinte, aqui na sexta-feira com os irmãos, né? Os apóstolos, eles estavam ali um pouquinho confusos, porque esse trecho aqui foi o trecho quando Jesus ele falou que ele iria ressuscitar o Lázaro. Só que ele tinha acabado de sair do local, né? Perdão, eles estavam num outro local, e quando ele falou isso aí, né? Os discípulos o lembraram de que aonde o Lázaro estava era o local que o pessoal queria matar ele. Então eles tinham acabado de lembrá-lo, né? De passar para ele ali de falar assim, o senhor vai voltar para lá? Onde querem te apedrejar, te matar e tal. E aí ele falou isso aqui, ele falou assim, não, né? O dia não tem 12 horas e papapá e tal, tal, tal. Então, quer dizer, ele falou, eu vou lá porque eu vou levar a luz para ele. Ele estava falando a respeito da ressurreição, né? Traria ele da morte para a vida. Aí eu comentava na sexta-feira, não sei se você assistiu o vídeo que eu mandei, tanto pelo Facebook como também pelo WhatsApp, e no versículo 16, eu não vou ler para você aqui agora porque não dá para a gente estender tanto assim, senão a mensagem fica muito longa. Mas no versículo 16, o Tomé, quando ele acaba de falar ali, né, Jesus, o Tomé fala assim, ué, a gente vai lá para morrer com ele? Aí eu comentava sobre isso na sexta-feira, que o Tomé meio que murmurou. Por que ele murmurou? Porque tanto ele quanto os demais discípulos, eles não estavam entendendo. Como é que o senhor vai voltar para o local, querem matar o senhor? Mas era um propósito de Deus. Às vezes Deus ele vai falar para você alguma coisa que você não vai entender o porquê. Mas você entendeu o que deve ser feito. E se você fizer, eu comentava na sexta-feira, você vai ver um grande milagre. Porque eu falava o seguinte, entenda? Quando Tomé ele falou isso aí, mesmo assim, murmurando, ele foi. E aí ele viu o Lázaro ressuscitando. E se ele não tivesse ido? Aí eu comentei. Não teria visto um grande milagre. Às vezes acontece isso. O pastor dá uma orientação para você. E na hora você não entende. No atendimento, às vezes a gente senta, se conta um problema, eu falo, olha, faça tal coisa, a palavra diz isso. Mas, pastor, eu pedi perdão? Eu não errei. Então, às vezes a pessoa não entende o porquê. Mas ela sabe o que fazer. E se fizer, Deus vai abençoar. Deus vai responder. E aí eu até comentei, às vezes na empresa, o patrão fala alguma coisa, ó, faz tal coisa, a pessoa não compreende. Né? Tanto na empresa, quanto em casa, quanto na igreja. Se você acha que a pessoa se excedeu, eu falava isso na sexta-feira. Ah, o pastor se excedeu, ele falou mais do que era necessário, não era bem aquilo. Ó quem você tem aqui para orar. Entre em oração, ele é o bom pastor. Fala, Jesus, meu pastor falou tal coisa, e eu não concordei com aquilo que ele falou. Meu Deus, se ele estiver errado, toca no coração dele. Mas se de repente o que ele falou é para mim, e eu não estou querendo fazer, então o senhor me muda. Meu Deus, meu patrão falou tal coisa. Não concordei com ele. Pai, se é uma direção que foi dada que não está certa, muda, impeça. Mas se é algo, de repente, que eu não estou querendo fazer, né, e eu preciso para que haja crescimento, então o Senhor me muda. Entendeu? Eu falava isso na sexta-feira, porque nós temos um Senhor para orar, com base em João 10,14. Não perca tempo murmurando. Qualquer pessoa que ouvir você falar, não pode te ajudar. Tudo tem limite. Só Deus que é ilimitado. A gente falava sobre isso na quarta e na sexta. Aí, pegando o gancho do versículo 9 versículo 10, quando ele fala de luz, vamos aprofundar aqui agora no entendimento da questão da luz, que é a palavra de hoje. Vamos ler de novo 9. João 11, 9. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Então, olha aqui para mim.
Se alguém andar de dia, não tropeça. Interessante isso aqui. É verdade. Pensa nas topadas que você deu com o dedinho lá na ponta da cama do armário lá. Estava escuro lá, você deu aquela topada. Aí ele fala, porque vê a luz deste mundo. Então, quer dizer, quem anda, né? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Aí eu comentava de manhã o seguinte, vamos entender. Quem é a luz desse mundo? Jesus. E Jesus é a palavra. Então, o que ele está mostrando aqui nesse trecho? Ele estava explicando o seguinte, se alguém andar de dia, quer dizer, não dia, né, fisicamente falando, período aí do dia, mas se alguém andar na luz, na palavra, essa pessoa, entenda bem, não tropeça, ele fala aqui. Mas ele deixa claro, né, na continuação aqui, ó, na parte B do versículo, porque vê a luz deste mundo. Então, quer dizer, quando eu estou caminhando na luz da palavra, aquilo que o Senhor falou comigo, né, eu consigo então discernir, entender as coisas. Eu não tropeço. Aí ele fala aqui na parte B do versículo, mas, se andar de noite, o que significa andar de noite? Viver a vida sozinho. Sozinho. Vivendo aí, até vindo para a igreja, papapá, mas você não tem mais aquela revelação. É o que eu falei para jovem. Falei, você está orando? Você está assistindo? Você está se enchendo de Deus, está alimentando o seu espírito? Porque não adianta. Se não está fazendo isso, está na escuridão. Ah, mas eu vou na igreja. Ah, mas o meu pai é pastor. Ah, mas o meu tio, ele é apóstolo. Não interessa. Vai estar na escuridão. Consequentemente, ele fala no versículo 10, mas se andar de noite, tropeça. Aí fala no final, porque nele não há luz. Então, estou te falando isso aqui tudo por quê? Pelo seguinte motivo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículo 8. Vamos fechar aqui que você vai entender o porquê. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículo 8. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículo 8. A gente vai ler o versículo, do versículo 8 até o 10, tá? Então, o que ele mostra para a gente aí, ó, no versículo 8? 1 Samuel 13, primeiro livro, né? Do profeta Samuel 13, versículo 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Só para você entender a história. O Saul, ele era o rei de Israel, mas ele não era sacerdote. Você vê, por exemplo, o caso do Davi. O Davi, ele era rei e sacerdote. O que significa sacerdote? Sacrificador. Tá? Todos nós aqui, você que está em casa, todos nós temos o duplo ministério. Apocalipse fala, reis e sacerdotes. Então nós temos a condição de reinar, de conquistar as vitórias, mas também tem momentos que nós temos que aprender a sacrificar. E sacrificar sempre dá trabalho. Reinar é bom, mas tem hora que tem que ser sacerdote. O que aconteceu? O Samuel deu uma orientação. Ele falou, olha, Saul, eu vou fazer um sacrifício para Deus aqui, um holocausto, para lá, e eu volto. Você me espera. Ok? Ok. Então essa era a orientação. O que o Samuel deu para o Saul? Ele deu a luz.
Lembre-se, versículo lá do versículo 10, lá de João capítulo 11, não precisa abrir. Não precisa abrir, versículo 10, lá de João 11. Mas se andar de noite, tropeça. Então a orientação era essa, mas o que aconteceu? A hora que o Samuel marcou de chegar, ele não chegou. E ele ficou desesperado. Por quê? Porque a palavra diz aqui, se você pegar para analisar, no versículo 8, na parte final, diz que o povo o quê? Se espalhava. Aí, para o povo não se espalhar, e ele não perder ali o pessoal, todo mundo junto com ele, ele pediu ali um holocausto e fez um sacrifício que não era para ele fazer. Então eu falava de manhã, eu expliquei o seguinte na mensagem que eu dei. Eu falei, qual que era a obrigação do Saul? Esperar. Porque se você parar para analisar aqui no versículo 10, veja comigo de novo. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Era exatamente para ver como é que ele ia se portar. Ele acabou de fazer, o Samuel chegou. Ah, pastor, foi uma coincidência, um acaso. Não creio no acaso. Era para ver como é que ele ia se portar. Ele foi vendo o pessoal se espalhando, e aí ele agiu sem a direção. Ele já tinha direção, ele já tinha luz. Me espera. Me espera. E ele foi e agiu na frente. É como se ele falasse, não, o senhor não é o bom pastor. João 10, 14. Não, o senhor não é o bom pastor. Lembra de João 10, 14? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Não, o senhor não é o bom pastor e o senhor não me conhece. O senhor não sabe o que eu estou precisando. Sabe. É que a luz que ele nos dá para trilhar nesse mundo aqui, porque esse mundo não tem luz, então ele vai dar para a gente a luz para a gente poder caminhar. A luz que ele nos dá, entenda bem, às vezes a gente não quer seguir naquilo. Aí você perde tempo para murmurar, você perde tempo para desconfiar, você perde tempo para se irritar. Aí não andou naquela luz, ó, acabou. Então Deus ele vai permitir em algum momento, como falou o missionário, né? A palavra diz que o Senhor não vai permitir uma aprovação maior do que nós possamos suportar. Então o missionário falou até uma vez isso aqui. Ele falou assim, um cara mede, por exemplo, 1,70. Tamanho dele, 1,70. Deus vai permitir 1,71, 1,72 de provação, nada acima disso. Que é para você poder crescer. Não vai deixar 1,75, 1,80, porque é mais do que você pode suportar. Mas a hora que você crescer mais espiritualmente, pastor, já cheguei a 1,80 espiritualmente. Oh, glória a Deus. Aí vai ser 1,81, 1,82. O missionário contou um caso, não sei se você assistiu ontem o Show da Fé, às 14 horas. Ele contava um caso, acho que é um senhor da Itália. O netinho tinha os 2 pezinhos ali tortos. Aí vou buscando a Deus, um pezinho na oração endireitou. Aí o outro, ele acabou não permanecendo na fé, o pezinho ficou ainda tortinho e procurou o médico ajudou, só que aí, que negócio, né? A medicina vai ajudar também, se pode. Mas aí colocou a botinha, aí teve que ficar com a botinha, aí deu um trabalhinho. Quando Deus faz, Aí o missionário falou, se tivesse esperado um pouquinho mais. Aí ele contou um caso, que ele estava com um incômodo aqui do lado, né? Ele tinha falado com um amigo, que teve que colocar uma telinha, né? Teve uma hérnia, tal, teve que colocar uma telinha, parará. E aí o rapaz contou para ele, não, missionário, porque aí tava parece que tinha uma faca aqui, passava uma faca, era uma dor, parará, parará, parará. Aí ele, entendi, tal. Aí no dia, numa oração ele fazendo, ele sentiu como se fosse uma faca, ele falou, tá amarrado. Aí repreendeu, aí passou a dor, só que depois apareceu um carocinho, perto do umbigo. Aí, ele com um carocinho, e a dor tinha ido embora já. Ele falou, 80% Deus já tinha operado já, a dor não tinha mais. Aí ele falou que ministrando uma vez um culto, ele falou assim, pessoal, quando Deus faz é 100%, não é 80%. E ele lembrou.
Aí Jesus falou no coração dele, eu vou operar aqui agora, se você quiser eu também opero em você os 20%. Ele falou, eu quero. Deus curou. Então, isso é a luz. É o entendimento que você recebe. E ele tinha. O Samuel falou para ele, você não vai, entenda bem, agir enquanto eu não chegar. Por quê? Porque o rei, ele recebia instruções do sacerdote para poder dirigir o povo. Pode parecer besteira, mas isso aqui é muito importante, o que eu estou te falando. Tá? Pode parecer uma coisa boba, mas ser guiado por Deus é a principal missão, entenda bem, que Deus tem para mim e para você. Você pode ver que Jesus, quando ele veio, ele disse, eu vim para desfazer as obras do diabo. O que ele estava dizendo? Eu vim para mostrar para vocês como se caminha com Deus. Entendeu? Então, qual era a obrigação do Saul? Esperar. E por que ele agiu? Estava espalhando, o povo estava espalhando. Então, às vezes acontece isso. Chega aquela notícia, fala assim, pessoal, vai fechar a empresa, todo mundo vai ter que ser mandado embora e papapá. E aí a pessoa começa a procurar emprego, já começa a colocar a cabeça no currículo e uma outra oportunidade, mas calma, vamos perguntar para Deus, de repente ele pode querer te usar para levantar aquela empresa. Eu brincava de manhã. Quem pula para fora do barco quando está afundando primeiro são os ratos. Você não é rato, você é filho de Deus. Entendeu? Ah, não tá bem o casamento, não tá legal, papapá. É assim, né? Não deu certo, separa. Estava vendo hoje de manhã um rapaz, um corredor aí, né, que já correu aí na Fórmula 1 aí, que se separou de uma pessoa lá, estava vendo. Poxa, casamento de anos. É normal lá fora. Entendeu? Não dá certo, separa. Não importa se é 1 ano, se é 15, se é 20. Mas Deus não fala isso na palavra. Claro que, às vezes, você casa com a pessoa, ela era de um jeito, de repente você casou, ela mudou. Pastor, eram os dois na igreja firmado, mudou. Ué, o que pode fazer? Mudou. Né? Mas você tem Deus ali para orar. Se a pessoa quiser ir embora, ficou doida, quer ir embora, quer agir por conta própria, tudo bem. Cada um é dono do seu próprio nariz, né? Mas eu não vou mudar aquilo que Deus falou comigo. Por quê? Porque se eu mudar aquilo que ele falou comigo, eu não vou contemplar um milagre. Se o Tomé tivesse questionado e não tivesse ido, ele questionou, mas ele foi. Se ele tivesse questionado e não tivesse ido, ele não teria visto Lázaro sair de dentro daquela tumba lá, de dentro daquela caverna. É isso que eu estou querendo que você entenda. Use o álcool em gel, coloque a sua máscara, faça aí o que você precisa, né? Se cuide, entendeu? Mas nunca esqueça quem Deus é. Nunca esqueça que Ele quer orientar, que Ele quer dirigir. Entendeu? Compreendeu? Deus é maravilhoso, irmão. Eu estava falando o seguinte, estava contando para o pessoal. O pessoal falou, não, porque esse negócio aí é a mão de Deus pesando. Esse vírus aí é a mão de Deus pesando. Eu falei, claro que não. Deus está permitindo, entendeu? Isso acontecer. Se Ele fizer assim, ó, acaba tudo. Entendeu? É que tinha muita gente nesse mundo achando que era o seu dinheiro que resolvia, era a sua influência que resolvia. Tem muita gente voltando para Deus, porque percebeu que, por mais influente que seja, dinheiro que tenha, não resolve. Então tem muita gente voltando. Deus tem curado muita gente. O missionário está contando direto lá. Como que Deus ia dar uma pandemia dessa e depois ele ia curar? Uma vez aconteceu isso. O homem não enxergava e passou a enxergar. Aí os discípulos perguntaram, ele pecou ou o pai? Os pais dele. Ele disse assim, não, nenhum nem outro. Mas aconteceu isso para quê? Para a glória de Deus. Alguns confundem essa passagem. Acham que Deus mandou o rapaz cego para depois curar ele para receber a glória. Não, não. A palavra é bem clara. Diz que o mundo jaz o maligno. Então você entrou aqui, nasceu aqui, o bicho está pegando já. Entendeu? E aí com Jesus que você consegue se ver livre. A palavra diz, no mundo tereis aflições, mas em todas
sois mais que vencedores. Você pode ver, tem gente já descobrindo vacina, pode ver. Deus está usando a ciência. Já tem a cloroquina, tem um não sei o que, tem um não sei o que lá, pode ver. Já tem gente já. Deus está tocando. Tem pessoas que estão, né, ali, a pessoa de repente tá contando com a fé, tem muita gente sendo curada. A irmã contou para a gente uma bênção bonita. Depois eu pedi até se ela puder registrar para a gente o testemunho. Quantos da família foram curados lá? Fez o exame, depois repetiu e não tinha mais? 5, né? 4. Fizeram o exame, depois constou, né? Deu positivo, né, irmã? Aí repetiu depois, a senhora orou, conversou com a pessoa, deu a palavra, repetiu e não tinha mais. Mas é o que eu falo para você. Se não anda na luz, tropeça, fica perturbado, fica nervoso. Aí chega para você alguma notícia que vai espalhar, que vai acabar. Se você continuar, eu acabo com esse casamento. Se você insistir e não sei o quê, e aí começa a espalhar, a pessoa começa aparentemente a perder o controle e ela sai da direção de Deus. Fica preocupada. Não faça isso. Quem caminha nessa luz aqui, ó, é que não tropeça. Caminhou em outra luz, você tropeça. Entendeu? E não existe outra luz. É mentira do diabo. Então, qual era a obrigação do Saul? Esperar. A palavra chega a falar isso. A palavra diz isso. Se tardar, espera. Certamente virá. Não tardará. Amém? Você está de máscara aí, mas dá para falar. Se tardar, espera. Ele falou o quê? Se tardar, entra em desespero? Se tardar, vende tudo? Troca de cidade? Muda de estado? Muda de país? Muda de mulher? Sai da empresa? Não. Se tardar, espera. Por quê? Certamente virá. Não vai demorar. Então ele pode permitir que aconteça isso com você. Você se deparar com uma situação adversa, tá? Não para testar você, Deus não está testando ninguém, Deus não faz teste com ninguém, mas para observar você, como é que você vai se sair, porque você já tem bagagem para resolver pelo mundo espiritual. Não concordou com alguma coisa? Ó, fala com o bom pastor. O que o bom pastor ele faz? Conhece as ovelhas. E das minhas sou conhecido. Ele te conhece e você o conhece. Pela palavra, por aquilo que ele tem te ensinado. Mas está espalhando. Espera. Mas vou procurar. Espera. Espera ele falar. Inclusive, um dos dons do Espírito é a paciência. O que é a paciência? A capacidade de esperar Deus falar. O que significa? Está caindo aqui. Aqui já caiu. Ali já foi. Atrás está indo. E eu estou lá. Esperando ele falar. Falou? Rapidinho eu ajo. O cristão é assim. Ele não se mexe enquanto Deus não movimenta. Ele não se mexe enquanto Deus não fala. Depois, falou, ele se movimenta. O Paulo estava lá, ó, pregando, na ilha. Tinha acabado de sofrer um naufrágio lá. Estava pregando, tal. Daqui a pouco a cobra picou ele. O que ele fez? Ai. Não. Foi no fogo e ficou o quê? Esperando ela soltar. E ela foi queimando. E presa no braço, ele lá. Fazendo o que ele? Esperando. E ela queimando. Bicho desgraçado, né? O diabo é desgraçado. Parece que mordeu, vai matar você. Né? E o pessoal falando, ih, caramba,
O cara não morreu afogado, é morrer com veneno. Ah, porque o pessoal morava na ilha, sabia que era venenosa. E ele assim no fogo. E a bicha maldita ali, ó, presa no braço dele. E queimando, e não soltava. Daqui a pouco, pá, soltou. A hora que soltou, o pessoal falou assim, logo, logo ele cai. Logo, logo ele cai. Eu conheço essa cobra aí. Conheço essa cobra mata. E ele voltou. Voltou para onde? Para a luz. E tal, e pá, e vamos lá, e Jesus é maravilhoso, e assim assado, tarará. E o pessoal vai cair, vai cair. Quer ver? Vai cair, ó, ó, ó. Agora cai, ó, ó. E o Paulo não caía. Por quê? Porque quem está na luz não. Aí o pessoal falou assim: já sei o que aconteceu com esse cara. Esse cara é um Deus. Não, não é um Deus, ele tem um Deus. Aprenda a ficar firme. Até soltar. Ele solta, irmão. No fogo ele solta. Só que tem que ficar no fogo. Aonde é o fogo? Na palavra, no que você aprende. Se sair do fogo, aí você anda por aí com a cobra, assim, ó. Perturbado. Ai, desgraça. Entendeu? Não concorda? Acha que não é isso? Não perca tempo murmurando. Quem perde tempo murmurando, perde tempo de estar orando. Pedindo direção. E se ele já falou, o que você faz? Você vai aguardar. Você vai esperar. Você vai ficar naquilo firme até acontecer. Amém? Eu estava comentando com os irmãos, mesmo risco que você tem de vir aqui e contrair o Covid, eu também tenho. Também tenho família, também tenho. Mesma coisa. Mas não vai acontecer. Por quê? Salmo 91. O que diz no Salmo 91? Um monte de coisa, pastor. Uma das coisas, o que a palavra fala lá? Que não vai tocar, irmão, não vai chegar na tua tenda. Eu falei de manhã. O ar pode estar aqui, ó, contaminado aqui, ó. Você puxa. Caramba, pastor, tinha o vírus, entrou em mim e morreu. Em nome de Jesus. Porque ele habita em mim. E maior é aquele que está em mim do que qualquer coisa que está no mundo. Mas se precisar, não só para isso, mas fazer um acompanhamento, não sei o quê, parará, vai. Que nem fala o missionário. O missionário falou que foi comer um pãozinho numa campanha, comeu um macarrão, comeu um pãozinho, quebrou o dente. Quebrou. Aí falou, Jesus, meu misericórdia, tem um culto para pregar agora, como é que faz, Jesus? Quebrou meu dente aqui, aí pegou o dente assim, né? Primeiro que ele falou que ele passou a língua assim, não encontrou o dente. Aí foi no banheiro, foi fazer um bochecho, o dente caiu e ele pegou. Aí falou, Jesus amado, tem uma pregação para fazer agora, Senhor. Poxa vida, era bem aqui que o dente ficava. Ele colocou o dente e encaixou. E ficou firme o dente. Aí ele fez a pregação. Foi lá, fez o culto e tal. Aí voltou para o Rio de Janeiro, onde é a central da igreja. Aí contou o caso para alguns irmãos. Aí ele tirava o dente, colocava o dente, tirava o dente, colocava o dente, tirava o dente, colocava o dente. Aí falou que um dia parou de encaixar o dente. Aí Deus falou, agora você vai no dentista também, né? Senão o cara também não come, né? Entendeu? E é isso aí. Entendeu? Qual era a orientação? Espera. Era para esperar. Tá bom? Então eu vou pedir que você agora se coloque de pé, que a gente vai fazer uma oração, vamos fazer um louvor, e depois eu quero pedir que você ore comigo, e aí nós vamos caminhar para o final, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche bem os seus olhos, ligue o teu pensamento ao Criador, deixa o Espírito Santo agora te abençoar aí nesse momento especial, tá? Com os olhos bem fechados, o coração bem aberto, quero que você cante comigo e louve assim, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Cante assim com o pastor, para a glória de Deus. Ele te conhece muito bem,
Conhece seus segredos, seus temores, sabe o que se passa com você. Conhece suas angústias, suas dores, Ele sabe do seu dia a dia. Te guarda e você não quer entender. Você não diz ao menos obrigado, mas saiba, Ele se importa com você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor e o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor e o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Cante assim quantas vezes. Quantas vezes Ele te livrou e você pensou ser um acaso, uma coincidência, nem ligou, nem se apercebeu, fez pouco caso. Seu amor é grande por você. Suas mãos estão bem estendidas, quer te dar amor, te dar perdão. Entregue a Ele agora a sua vida. Ele chora quando você chora, sente a sua dor, o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor, o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você.